Estamos de volta e o papo agora é saúde, gente. Olha só, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, inclui a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional na CID-11, que entrou em vigor agora, em janeiro de 2022. Mas o que será que isso muda no aspecto trabalhista com essa inclusão? Para falar a respeito desse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Andréia Dota. Boa tarde, Andréia. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Manu. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Com certeza. E olha só, Andréia, antes de a gente já começar o nosso bate-papo aqui, vale lembrar que a OMS ela define a síndrome de burnout como uma doença, né, que ela é caracterizada como um estresse crônico no próprio ambiente de trabalho, que não foi gerenciado com muito sucesso ali, né? Isso pode causar exaustão, falta de motivação, distanciamento mental, né, das atividades, enfim, outros sintomas. Explicar para o pessoal de casa um pouquinho para a gente, Andréia. Bom, acho que o primeiro momento é nós entendermos o que é o burnout. Conforme nós estávamos conversando antes de entrarmos no ar, sempre que a gente fala em qualquer tipo de conhecimento novo, é interessante a gente decifrar a nomenclatura. Burnout é uma expressão inglesa, burn, queimar, out para fora. Então, é uma explosão. Eu estou esgotada, eu estou explodindo. Há muito tempo já se percebe que doenças mentais podem ser causadas por estresse crônico de trabalho. Mas o que mudou com a OMS, entendendo que esse burnout, que essa síndrome burnout, é considerado uma doença do trabalho. Todos os benefícios que nós temos do INSS em relação a qualquer doença do trabalho, agora quem for detectado com a síndrome de burnout também pode ter. Como, por exemplo, afastamento do trabalho, estabilidade ou até, em casos extremos, aposentadoria. Então, o que muda hoje? Os direitos que nós temos junto ao INSS, já que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, entendeu que burnout é uma doença do trabalho. Mas, Manu, se me permite, nós temos que entender o seguinte: tu deu a definição que a OMS trouxe para nós e ela é perfeita. Ela é crônica. Então, não é um momento, não é algo que nós passamos no nosso dia a dia, não é o estresse comum do nosso dia a dia. Também não é algo, por exemplo, eu sou advogada, não é comum eu vir me apresentar ao público através da TV ou da entrevista. Então, pode ter me causado um estresse vir até aqui, mas isso não é burnout. São coisas diferentes, né? Exatamente, o estresse do dia a dia, o que nós temos comum no nosso dia a dia, ou casos isolados, não é caracterizado como essa síndrome. É algo que acontece gradativamente em ambientes tóxicos de trabalho. E como isso é um tema que cada vez ganha mais espaço, né, Andréia? E eu queria que tu me falasse um pouco sobre a definição do que é realmente uma doença ocupacional, né? Dentro de tudo isso que a gente já vem conversando também. Elas têm que estar relacionadas com a função, tem que estar relacionada com o dia a dia profissional. Por exemplo, no caso da síndrome de burnout, os estudos demonstram que profissões como médicos, enfermeiros, policiais e bancários estão mais predispostos, porque o ambiente de trabalho deles é um ambiente de pressão extrema, um ambiente onde pode acontecer busca até de forma agressiva pela sociedade em relação a essas funções. Sim. Então, todos nós podemos ter essa síndrome, desenvolver essa síndrome? Sim. Mas quem está mais exposto a isso? Algumas determinadas funções, como essa que eu mencionei, por exemplo. Com certeza, por exemplo, os próprios profissionais da saúde em meio à pandemia, né? E com essa inclusão, que ficou mais fácil para com que os trabalhadores que sofrem, enfim, de algum problema, para ter acesso a esses direitos da legislação brasileira com respeito a essas doenças de trabalho, Andréia, a partir mesmo dessa própria legalidade, né? Dessa normativa que reconhece. Isso, o que nós temos? Todos os direitos. LER, por exemplo, que é uma doença do trabalho, que é o movimento repetitivo que me causa algum tipo de lesão física. Isso é a LER. É uma doença relacionada ao trabalho. A síndrome de burnout agora também é uma doença relacionada ao trabalho, só que ela não é visivelmente enxergada no nosso corpo. É uma doença mental. E como toda doença mental, ela é mais difícil
de ser visualizada, de ser percebida. Então, vai depender muito. As empresas, elas têm que começar a desenvolver mecanismos para identificar. Vou dar um exemplo muito simples que a gente vê há muitos anos nas empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia, elas fazem ambientes de trabalho que não são comuns. Não são ambientes de trabalho tradicionais que nós ficamos sentados atrás de uma mesa. A gente vê empresas de tecnologia onde os seus funcionários estão deitados no sofá, estão tomando cafezinho, efetivamente trabalhando. Novos ambientes. Exatamente. Empresas onde deixam os seus colaboradores levarem pets para o trabalho. Eu já tive a oportunidade de presenciar pets em ambientes de trabalho e isso como realmente mexe, né? E por falar, Andréia, nessa questão de como agir, por exemplo, se o funcionário estiver apresentando algum sintoma que possa caracterizar esse diagnóstico, como a empresa pode e deve lidar? Há muito tempo nós já percebemos que o capital humano é o bem mais precioso que a empresa tem. Nós somos o bem mais precioso que toda e qualquer atividade laboral tem. E temos que cuidar desse capital humano. Como fazer isso? Ter liderança que preste atenção nos seus colaboradores. Criar mecanismos de reuniões, por exemplo, onde dê oportunidade para os colaboradores identificarem e apresentarem mudanças necessárias. Existem cobranças que são agressivas. Agora, o que pode ser agressivo para mim pode não ser para ti. O que me machuca e me faz adoecer, não necessariamente te machuca e te faz adoecer. Doenças psicológicas, elas são muito sui generis, porque depende de cada um. Então, cabe à liderança identificar isso, perceber o seu colaborador e entender como cada um funciona. Capital humano. Hoje, e a cada dia mais estamos percebendo que é o bem mais precioso. A empresa tem que saber lidar, tem que entender que todos nós precisamos de descanso, de férias. Nós chegamos esgotados no final do ano. Estamos com síndrome de burnout? Não estamos apenas cansados. Basta um período de descanso que voltamos renovados. A empresa, ela ao perceber que efetivamente já chegou uma crise muito grande, tem que incentivar a busca psicológica, incentivar atividades sociais dentro da empresa e lembrar sempre, somos os mais importantes dentro de qualquer capital da empresa. Com certeza, esse filtro é muito importante. E, Andréia, vamos aproveitar, inclusive, para ver as interações aqui na tela. Olha só, o pessoal dizendo aqui, a Sandra, boa tarde. Essas matérias fazem muito bem para os nossos olhos. A artesã da nossa região sempre valorizando o que é nosso. Olha só que bacana, né? Trabalho aí que nós mostramos lá no comecinho aqui do nosso Ver Mais. A Deinha de Tubarão, apesar do calor ser demais, eu ainda prefiro 1000 vezes o verão. Olha só a Deinha aí, que gosta mesmo do calorão. E a Juscelia de Sara, gente, ela tá dizendo aqui pra gente, ó, não curta esse calor, mas para chegar o inverno a gente precisa passar pelo verão, né? Então, bora se refrescar e tomar muita água para se hidratar também. Olha só que bacana. Deixa eu ver. Neuzinha do Arroio do Silva. Oi, Manu. Não fiz os sanduíches, mas fiz essa gororoba de banana com leite ninho. Que delícia. Adoro. Coisa boa, gente. Terezinha Alves, lá de Jaguaruna, da Jágua. Esse é o meu lanchinho, farofa de banana com suco de caju. Que delícia, Terezinha. Quero que tu me convide aí, ó, para experimentar essas delícias que vocês me mandam aqui na tela do Ver Mais. Coisa boa. Tem mais recadinho, gente? Não tem recadinho? Andréia, quero te agradecer mais uma vez aqui pela participação, por ter assistido aí as nossas interações, esse tema tão importante aqui, tudo que envolve, né, o ambiente de trabalho. Gratidão por ter participado aqui com a gente hoje no nosso Ver Mais. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada também, Andréia. Até a próxima, porque teremos novos papos, novas pautas, com certeza. E desde já também, meu povo, eu quero agradecer muito o carinho de todos vocês, a audiência e a participação. Que vocês fiquem, é claro, acompanhando, né, toda a nossa programação, né, Andréia? Vamos seguir acompanhando toda a programação da NDTV e Record TV. E o nosso encontro, gente, amanhã é marcado aqui a partir da 1h20 da tarde. E vamos terminar nesse clima gostoso, é o som de Shakira, Andréia. Vamos terminar animado, porque é isso, né, gente? É quarta-feira, estamos no meio da semana e a gente fica juntinho essa semana.